E aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus e esse aqui é o canal Futtop, entendeu? Um novo canal de futebol que está começando, né, que eu estou criando, e esse é um canal para você que quer saber de futebol, quer saber das notícias do futebol. Vou estar tentando postar vídeos semanais, né, falando sobre a rodada, falando sobre os campeonatos de futebol, campeonatos da Champions League quando começar, Libertadores que já está começando e Copa do Brasil. Então, esse é o recado que eu tenho para vocês e vamos para o nosso primeiro vídeo. E bom galera, nesse primeiro vídeo eu quero falar com vocês sobre ela, sobre a majestosa, sobre a milionária, a Copa do Brasil. Né? Nós já estamos aí nas fases de mata-mata. Os confrontos de ida da Copa do Brasil aconteceram nessa terça e nessa quarta-feira, né? Um jogo na terça e ontem nós tivemos 3 jogos na quarta-feira. E os jogos de volta vão acontecer nas próximas semanas, né? Então é isso que vou falar com vocês hoje, né? Dar a minha opinião sobre o que eu achei desses jogos e o que eu acho que vai acontecer nos próximos jogos, ou seja, no jogo de volta. E eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer, né, no jogo de volta e qual que é o impacto para essas equipes, tanto se elas perderem quanto se elas avançarem de fase, beleza? E bom galera, vamos começar então, né, fazendo a análise do jogo, né? Nós tivemos na terça-feira o primeiro encontro que nós tivemos entre Bahia e Grêmio, né? Jogo no mando do Bahia, o primeiro jogo, ou seja, o Grêmio vai decidir em casa. E nesse jogo nós tivemos, né, tô olhando aqui para baixo porque eu tô com uma colinha aqui, tá bom? E nesse jogo nós tivemos um empate 1-1 que, ao meu ver, custou mais caro ao Bahia, né? Porque fez um jogo melhor, pressionou mais, né? Fez um jogo ali mais ofensivo e estava aplicado na defesa, né? Então, assim, creio que até pelo jogo de volta ser na casa do Grêmio, esse empate vale muito mais valor para o Grêmio, né? O Grêmio que iria começar o jogo com o Luizito Soares, com o pistoleiro, mas, né, ali durante, né, o aquecimento o jogador acabou sentindo, né, um desconforto, né? Acabou sentindo uma lesão ali ainda no aquecimento e foi cortado da partida. Ainda ficou ali pelo banco, no segundo tempo foi até cogitado se ele entraria ou não na partida, mas ele foi preservado, né? E nós vamos saber na rodada do final de semana se ele vai estar apto para o jogo de volta ou não, ou se o Grêmio não vai poder contar com o seu pistoleiro, né? E para o Bahia, né, fica aquele gostinho amargo, né? Vou estar deixando aí o lance dos gols passando na tela, né? Nós temos o Bahia, ele fica com um gosto amargo, né? O Bahia sai com um gosto de que poderia ter saído com a vitória, poderia ter levado a vantagem do 1-0 para a arena do Grêmio, né? Mas ali no finzinho acabou deixando o Grêmio empatar ali com um gol do Cuiabano, né? Que entrou no segundo tempo e fez uma boa partida, né? Quando entrou. Então, ao meu ver, esse jogo vale muito mais a pressão em cima do Bahia para o jogo de volta, né? Porque o Grêmio, ele já está em segundo colocado no Brasileirão, entendeu? Vem fazendo boas atuações, o Renato Gaúcho conseguiu arrumar a casa, conseguiu fazer as engrenagens começarem a rodar e o Grêmio tem apresentado um bom futebol, né? O Luizito Soares ali na frente é um jogador completamente diferente, né? Tem jogadas, tem visões completamente diferentes de outros jogadores e isso destaca bastante o ataque do time do Grêmio. Ao meu ver, né, esse jogo ele vai ser um jogo bem parecido com o primeiro. Acredito que veremos um jogo até inverso, porque nesse primeiro jogo nós tivemos uma pressão muito maior do Bahia em cima do Grêmio, né? Nós tivemos ali o Bahia com um controle maior da partida durante os 90 minutos. E eu acredito que acontecerá o inverso no jogo de volta, né? Até pelo Grêmio estar diante da sua torcida, estar jogando em casa, ele vai propor mais o jogo e acabe sendo o inverso, né? O Grêmio tendo um pouco mais de controle do jogo, né? Acredito que o Grêmio ainda irá passar de fase, né? Tem um elenco melhor, vem sendo melhor treinado pelo Renato Gaúcho, apesar do time do Bahia ser um time bom, um time forte, um time bem treinado também, mas ainda acredito que o Grêmio irá sim passar de fase, né? Lembrando que esse jogo está praticamente 0-0, porque como não temos mais a vantagem do gol fora, né? Então qualquer time que vença por qualquer resultado será classificado.
assim como também qualquer empate, nós teremos disputa nos pênaltis, beleza? Então, para mim, bom jogo do Bahia, sentiu que podia ter saído com a vitória, mas ao meu ver ainda vejo um Grêmio passando de fase para as semifinais. Falando sobre os confrontos desta quarta-feira, né, os confrontos que nós tivemos ontem. São Paulo e Palmeiras, 1-0 São Paulo. América Mineiro e Corinthians, 1-0 América Mineiro. E Flamengo e Atlético Paranaense, 2-1, né, para o Flamengo, né? Então nós tivemos aí os mandantes de ontem venceram os seus jogos, né? O Flamengo venceu o Atlético Paranaense no Rio, o América Mineiro venceu em Minas, né, o Corinthians, e o São Paulo venceu no Morumbi, né, em São Paulo, mas sendo o mandante, venceu o Palmeiras por 1-0, né? Então, vamos começar falando de Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras, né? De acordo com o mandante, né? Então, ali tivemos um jogo muito parelho, né? Ao meu ver, o São Paulo teve uma leve vantagem durante o confronto, né? Buscou mais o jogo, apesar do Palmeiras ter tido boas ações, né? Tivemos a polêmica, né? Sobre se foi pênalti, se não foi pênalti no toque de mão dentro da área do jogador de São Paulo, mas não vamos falar disso aqui no momento, vamos falar do resultado, né? Isso é para uma análise mais profunda, para um próximo vídeo, se vocês quiserem, né? Então ali, o São Paulo, até no segundo tempo, buscou mais o jogo, né? Teve um controle melhor da posse de bola, teve um controle maior do plano de jogo, né, do Dorival em cima do plano que o Palmeiras apresentou para o jogo, e foi premiado com um golaço do Rafinha. Se desviou, né? Ou se não tivesse desviado, acredito que seria ainda uma bola difícil para o Everton fazer a defesa, mas ela desviou e, como o próprio narrador disse, acabou se tornando indefensável a defesa para o Everton. Um golaço do Rafinha e 1-0 para o jogo de volta. Acredito em um jogo dificílimo para o São Paulo no Allianz Parque, diante da torcida do Palmeiras. Acredito que o Palmeiras vai jogar bem, né, ofensivamente, propondo muito mais o jogo do que propôs nesse jogo de ida, né? Não vejo um favorito para a classificação, até porque se o Palmeiras conseguir fazer um golzinho, eu acredito que o São Paulo vai fechar um pouco mais a casinha, até pensando numa possível disputa de pênalti. E aí, meu querido, é 50-50, quem tiver melhor psicologicamente bate, e seja o que Deus quiser, né? Acredito ainda que o São Paulo leva essa boa vantagem para o Allianz Parque, né? E se fosse o meu voto, eu acredito que o São Paulo passa de fase nessas Copas que o São Paulo passa de fase nessa Copa do Brasil. Acredito que o São Paulo vai fazer um jogo diferente do que fez no Morumbi, mas acredito que pela vantagem que conquistou no Morumbi vai acabar conseguindo segurar o resultado ou passando até mesmo nos pênaltis, beleza? Próximo confronto da noite, vamos falar de América Mineiro 1, Corinthians 0, né? Então vamos falar aí sobre um jogo que foi um jogo bem movimentado, né? O Luxemburgo, né, como ele mesmo falou, eles tiveram o controle das ações durante o jogo, o time do Corinthians, né? O que não é mentira, o Corinthians, né, fez uma boa partida, né, mas acabou perdendo novamente, né? O técnico corintiano, o Luxemburgo, já acumula aí mais derrotas do que vitórias desde a sua chegada no Corinthians, e isso é um ponto bem atenuante, né, que deixa preocupado a sua torcida alvinegra, né? Para o jogo, o América Mineiro fez uma boa partida também. O Juninho, excelente jogador, tá? O Juninho, apesar de não ter tanta mídia, bom jogador, esteve presente em praticamente todas as ações ofensivas do América, tanto que foi premiado com o gol numa bela jogada do time americano, né? E depois que conseguiu o gol, conseguiu sustentar, né, ali o resultado até o final da partida. O Corinthians teve belas escapadas ali com o Roger Guedes, que é o melhor jogador do time, do timão disparado, né? Teve alguns lances, né, que ao meu ver ele poderia ter tocado a bola ao invés de tentar a finalização, né, mas não o fez, né, e tampouco fez o gol, né? Acredito que esse jogo, dos 4 para o Corinthians, esse é o jogo que vai ter mais peso, né? Acredito que
Se o Flamengo não passar de fase, se o São Paulo ou o Palmeiras não passar de fase, se o Bahia ou o Grêmio não passar de fase, ou se o América não passar de fase, são resultados que vão ser cobrados pelas torcidas, mas serão entendidos de melhor forma do que para a torcida corintiana, né? A torcida corintiana que tem cobrado bastante resultados por parte dos jogadores, né? Então acredito que esse vai ser um jogo muito importante para o Corinthians e até um divisor de águas, né? Porque se o Corinthians consegue até uma classificação em casa, vai ser considerado até uma classificação heróica, né? Pelas condições atuais do clube. E se caso não conseguir, né, essa classificação para as semifinais, né, eu acho que vai ser bem cobrado pela torcida novamente. Muitos protestos serão feitos, né, pela torcida corintiana, né, que infelizmente teve alguns atos, né, completamente reprovados por todo mundo, os atos da torcida organizada do Corinthians referente ao jogador Luan, que ainda está no clube, né? Mas, ao meu ver, o Corinthians não irá conseguir passar de fase, né? Apesar de ter grande história na competição, ter uma camisa pesada, mas acredito que o time do América vem bem treinado e vem com melhores possibilidades de classificação nesse jogo de volta, beleza? Tá falando sobre o último jogo de ida dessas quartas de final, né? Flamengo e Atlético Paranaense, né? Um jogo que foi ali... O jogo teve uma dinâmica bem diferente do que eu achei que teria, né? E muito disso ficou condicionado pelo gol logo cedo que o time do Atlético Paranaense conseguiu encontrar, né? Ali uma talvez falha do jogador, do volante rubro-negro, o Pulgar, né? Que acabou perdendo a bola ali no corpo para o Vitor Roque e acabou tendo o gol do Canóbio, né? A partir disso o jogo foi condicionado por esse gol logo aos 8 minutos, né? Porque a partir disso o Atlético Paranaense adotou uma postura um pouco mais recuada, bem recuada na verdade, e o time do Flamengo, né, começou a atacar, e boa parte do primeiro tempo e do segundo também foi ataque contra defesa, né? Ali o time do Atlético Paranaense, né, se defendeu bem durante todo o primeiro tempo, né, fez uma boa partida defensivamente, mas, né, acredito que o Atlético Mineiro poderia ter saído mais para o jogo, né? Isso até minimizaria, né, algumas ações ofensivas do time rubro-negro. Era um pedido também do técnico do Atlético Paranaense que o time saísse um pouco mais, que desse um pouco mais de valor para a posse de bola ali no primeiro tempo, né? Mas infelizmente o clube não conseguia sair jogando com a bola, né? E acabou ficando condicionado a um jogo completamente defensivo, né? O time rubro-negro, como não tem nada a ver com isso, fez o seu papel. No segundo tempo, acabou ali encontrando um pênalti, né, em cima do Arrascaeta. Pênalti para mim claríssimo, né? O toque até não pode ter tanta força, o toque do Maddison no Arrascaeta, mas é um toque que completamente infantil ao meu ponto de vista e acabou gerando, né, o pênalti para o time do Flamengo, né? E depois o Flamengo acabou melhorando bastante também suas jogadas com a entrada do Bruno Henrique, né, que acabou entrando ali logo no início do segundo tempo e mudou ali a postura do Flamengo, né? O Ayrton Lucas acabou começando a jogar um pouco mais recuado, né, e deixando livre o Bruno Henrique, né, que foi presenteado com um belo lançamento da Arrascaeta e de virada fez o gol pro Flamengo, né? Flamengo que ainda teve mais uma chance depois da estreia de Luiz Araújo, que fez ótimo lançamento para Bruno Henrique, mas o jogador carioca acabou chutando ali um pouco imprensado com o defensor do Atlético Paranaense e a bola de cobertura foi para fora, o que seria o golaço dessas quartas de final para disputar com o gol do Rafinha, se o Bruno Henrique tivesse feito aquele gol de cobertura, né? Acredito que o Flamengo vai fazer um jogo bem difícil também na Arena da Baixada, né? Vai fazer um jogo bem difícil lá no Paraná, mas acredito que o clube rubro-negro carioca ainda assim saia com a classificação por conta, né, dessa boa vantagem que adquiriu aqui no Maracanã, né? Então é isso, galera.
tenham gostado, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, né? Vou trazer mais vídeos ao longo das próximas semanas, né? Talvez eu faça um vídeo sobre a rodada do fim de semana do Brasileirão, né? Mas é certo que no jogo de volta da Copa do Brasil eu faça outro vídeo para vocês, beleza? Então é isso, se inscreve, compartilha, futebol top na área e é isso. Obrigado! Yeah.